O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Aconteceu que Jesus estava numa cidade e havia aí um homem leproso. Vendo Jesus o homem, caiu aos seus pés e pediu: Senhor, se queres, tu tens o poder de purificar. Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse: Eu quero, fica purificado. E imediatamente a lepra o deixou. E Jesus recomendou-lhe: Não digas nada a ninguém. Vai mostrar-te ao sacerdote e oferece pela purificação o prescrito por Moisés como prova de tua cura. Não obstante, sua fama ia crescendo, e numerosas multidões acorriam para ouvi-lo e serem curadas de suas enfermidades. Ele, porém, se retirava para lugares solitários e se entregava à oração. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Amém. Queridos irmãos, queridas irmãs, por onde Jesus passava, Jesus fazia o bem. Jesus curava, Jesus exorcizava, Jesus libertava. E a sua fama ia se tornando cada vez maior. E assim nos falava o texto agora que acabamos de ouvir. Ele, porém, se retirava para lugares solitários e se entregava à oração, porque Jesus, mesmo sendo o Filho de Deus, tinha necessidade de oração, para que pudesse compreender dia após dia, através da sua consciência messiânica, aquilo que o Pai esperava dele, diante da sua própria missão. O Evangelho de hoje coloca-nos, queridos irmãos e irmãs, justamente diante da missão de nosso Senhor Jesus Cristo. Missão esta que nós podemos, assim dizer, dividi-la em duas partes, se possível. Na primeira parte da sua missão, Jesus anuncia o reino dos céus. Tudo que sai da sua boca é sinal do reino de Deus. Todas as palavras, todos os ensinamentos, todas as parábolas que nosso Senhor já nos contou, tudo isso é sinal do reino de Deus. Tudo isso. E o segundo aspecto da sua missão, queridos irmãos e irmãs, consiste em subir à cruz para nos entregar a salvação. Jesus é o Redentor, é aquele que vem ao mundo com esta missão de redimir, de salvar todos nós, de salvar toda a humanidade. É por isso, queridos irmãos e irmãs, que Jesus veio ao mundo, é por isso que Jesus se encarnou, é por isso que nós rezamos neste Natal com alegria a chegada, o nascimento de Jesus, ele que vem com uma missão específica, anunciar o reino de Deus e desta forma, no alto da cruz, realizar a redenção de toda a humanidade. Jesus Cristo, como nos fala a Cristologia, é o Salvador universal. É o Salvador de todos, não apenas do povo judeu, mas de toda a humanidade que estava perdida e afundada no pecado, desde Adão e desde Eva. São Paulo, nas suas cartas, muitas vezes insiste em apresentar nosso Senhor Jesus Cristo como novo Adão. Se por um homem entrou o pecado, entrou a perdição, por um novo homem, Jesus Cristo, chega até nós a salvação. E por onde Jesus passa, ele manifesta o reino de Deus com os seus gestos, com as suas atitudes, com as curas que saem das suas mãos. E é disso, queridos irmãos e irmãs, que nos fala o texto de hoje. A cura do leproso que nós ouvimos no Evangelho, ela está presente nos 3 evangelhos sinóticos, nos 3 evangelhos semelhantes. Só não está presente no Evangelho de João. Em Mateus,
A cura do leproso está no capítulo 8, versículos de 1 a 4. Em Marcos, está no capítulo 1, versículos de 40 a 45. E em Lucas, o texto que nós ouvimos agora, está no capítulo 5, versículos de 12 a 16. Se você quiser fazer um estudo mais aprofundado desta perícope, deste trecho da Sagrada Escritura, deixo aqui estas pequenas referências. Todos mostram, os 3 evangelistas, que Jesus veio com este propósito, nos salvar. É por isso que o seu nome é Jesus, Yeshua. E o nome de Cristo manifesta a sua missão. Salvador do mundo, aquele que veio com este propósito, anunciar o céu e no alto da cruz, derramando o seu sangue, nos lavar de todos os nossos pecados. Mas algo que é interessante neste evangelho, queridos irmãos e irmãs, é o gesto de humildade daquele homem leproso. Como nos fala o texto, vendo Jesus, ele caiu a seus pés, num gesto de humildade. Ele caiu aos pés de Jesus, ele suplicou, caído aos pés do Senhor. Humilde, ele disse: Senhor, se queres, tu tens o poder de purificar-me. Queridos irmãos, este homem doente, este leproso, ele não questiona o poder de Deus. Ele não questiona no seu coração: será que Jesus pode me curar? Não, ele não tem esta dúvida. A dúvida dele é quanto à vontade de Jesus. Ele sabe que nosso Senhor Jesus Cristo tem poder para isso, para tal façanha. Por isso ele diz: Senhor, se queres, tu tens poder para curar-me. O homem doente não questiona o poder de Jesus, mas questiona, amados, a sua vontade naquele momento em realizar esse gesto de cura e de libertação. Ele sabia que Jesus tinha poder. Ele sabia que Jesus poderia curá-lo. Por isso, ele cai de joelhos aos pés de Jesus, suplicando a cura. Ele só não sabia se Jesus gostaria de curá-lo naquele instante. Por isso ele fala: Senhor, se queres, se for da tua vontade, Senhor Deus, purifica-me. E aí, queridos irmãos e irmãs, nós nos colocamos diante não apenas da nossa vontade de correr ao encontro do Senhor, mas nos colocamos diante da vontade de Deus para a nossa vida. Nos colocamos diante daquilo que o Senhor tem preparado para mim, diante daquilo que o Senhor tem preparado para você. Jesus estendeu a mão, tocou no leproso, vejam só, lembrando que a lepra era uma doença contagiosa. Jesus tocou no leproso e disse: eu quero, fica purificado. É da vontade de Deus a nossa libertação, queridos irmãos e irmãs. É da vontade de Deus que não estejamos presos às doenças. É da vontade de Deus, eu tenho certeza disso, neste ano de 2021, realizar um grande milagre no coração de toda a humanidade que ainda caminha presa a esta pandemia. Ele é o médico dos médicos, é Jesus Cristo, é o Senhor dos senhores. Por isso, que a vontade de Deus hoje se realize em nossa vida, porque Jesus tem o melhor para cada um de nós. Ele quer entregar o melhor para cada um de nós. E é por isso que por onde passava, o fenômeno do jovem Galileu se espalhava. Todos corriam ao encontro de Jesus, não apenas pelas suas palavras, mas porque Jesus Cristo mostrava tudo isso com atitudes. Numerosas multidões corriam para ouvi-lo, para serem curadas das suas enfermidades, porque sabiam que Jesus tinha poder, que Jesus podia realizar tais sinais. E assim como nós ouvimos no final do Evangelho, ele muitas vezes se retirava em oração, para que tivesse força, para que pudesse compreender cada vez mais qual era a vontade do Pai para ele, para o seu ministério, qual era a vontade do Pai para a sua vida pública.
Façamos deste nosso dia, queridos irmãos e irmãs, um dia de oração. Façamos deste nosso dia um dia de súplica, que a divina vontade reine em nossa vida, reine em nosso coração. Lembrando da condição daquele homem, lembrando da condição do leproso, um pecador público, que sofria de uma doença contagiosa. Muitas vezes os textos sagrados nos falam que os leprosos viviam isolados da sociedade, viviam lá no vale dos leprosos, e quando saíam, carregavam uma plaquinha escrita leproso. E quando as pessoas se aproximavam e não viam, não enxergavam, eles deveriam gritar, leproso, leproso, para que as pessoas se afastassem deles diante da gravidade dessa doença, diante da gravidade desta enfermidade. Os judeus acreditavam que a enfermidade naquele tempo, era sinal de uma doutrina chamada doutrina da retribuição. Ou seja, se você é doente é porque você pecou contra Deus. Eles pensavam isso no tempo de Jesus. E se não foi você que pecou contra Deus, foi alguém da sua família, algum antepassado, e hoje você colhe na sua carne as consequências do pecado e da infidelidade. Não sofriam apenas pela doença em si, que deteriorava a pele, mas sofriam, queridos irmãos e irmãs, os leprosos, pelo julgamento do povo, pela condição de vida, pela exclusão com que viviam diante da sociedade. E de repente vem Jesus Cristo, um homem sem medo, que toca no leproso e diz, eu quero, fica curado. E a sua vontade não apenas curou a lepra, a doença, a carne podre daquele homem, mas trouxe de novo ao seu coração a esperança e o desejo de uma vida nova. Que o Senhor toque hoje em nosso coração, que o Senhor toque hoje em nossa carne, muitas vezes podre pelo pecado, em nossa mente, para que possamos iniciar hoje, queridos irmãos e irmãs, conforme a vontade de Deus, uma vida mais santa, uma vida nova, na justiça, no amor, na caridade, na compaixão. Eu sempre gosto de dizer, na compaixão, mas também na justiça de Deus, porque o Senhor, Ele é justo, porque o Senhor, Ele é santo. Não tenhamos medo de ficar na presença de Jesus, como nós ouvimos na primeira leitura, Paulo nos dizendo, não é? Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho não tem a vida. Ou melhor, São João que nos disse. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho não tem a vida. Por isso é importante estarmos com Deus, afirma São João. Por isso é importante abrirmos o nosso coração para que o Senhor toque em nossa carne hoje e encha-nos com a sua vida, com a sua esperança. Apresente ao Senhor agora, neste momento, fecha os teus olhos, todas as tuas lepras, todas as tuas enfermidades, todas as tuas misérias, todos os teus pecados, todas as suas dificuldades e limites, pedindo ao Senhor agora, seja feita, Senhor, a Tua vontade. Não questionamos, Senhor, o Teu poder, porque sabemos como aquele leproso, que o Senhor tem poder, que o Senhor tudo pode. Mas questionamos, Senhor, a Tua vontade para este momento. Se queres, Senhor, agora, cura o nosso coração, Jesus. Liberta-nos, Jesus. Restaura-nos, Jesus. Ainda há tempo. Estamos apenas iniciando o ano de 2021 e nós queremos viver este ano novo, Senhor, diante da Tua restauração, diante da Tua cura, diante do Teu perdão e da libertação que vem de Ti. E que juntos, assim como nós todos os dias ouvimos aqui, tantos milagres e curas, tantos testemunhos, que nós possamos, Senhor Jesus, gritar ao mundo, testemunhar o Teu nome que nos cura, Teu nome que nos liberta, Teu nome que nos chama a uma vida nova. Toca em nós, Senhor, agora, como o Senhor tocou naquele leproso. Permita, Senhor, que sejamos humildes. Dai-nos força e coragem para que possamos neste mundo nos prostrar somente diante de Ti, Jesus.
para que possamos nos prostrar somente diante de Ti, ó Senhor, e não diante das pessoas, dos bens materiais, que possamos nos prostrar, nos curvar somente diante de Ti, Senhor Jesus, porque o Senhor é o Deus que tudo pode. Obrigado, Jesus. Obrigado porque nós sabemos que o Senhor agora toca em nossa carne, toca em nossa mente, toca em nossa alma, toca em nosso coração. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.